2025 já começou e a quantidade de pessoas que me perguntam, Andressa, o que está acontecendo com o direito bancário? Que parece que está tudo diferente. É exatamente isso que nós vamos conversar sobre as tendências de 2025. Mas antes que eu comece a falar sobre cada uma das estratégias que pode ser que mude o teu jogo ao longo de todo esse ano, você vai curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com muitos advogados que com certeza vão precisar dessas dicas para mudar ajustes que parecem ser simples, mas que farão muita diferença no resultado final. Para começar, vamos falar sobre uma das maiores modificações que existem hoje no mercado dentro do direito bancário. Eu estou falando da maior modificação da história do sistema financeiro nacional. Um regramento que se perdurou por 25 anos e que simplesmente agora foi modificado. Simplesmente não, porque nós sabemos que a macroeconomia ela traz reflexos e uma necessidade do sistema financeiro nacional ser modificado. E com isso nasce a grande revolução do provisionamento. Para quem já atua dentro do direito bancário e para quem não atua ainda no direito bancário, eu já quero te chamar para uma conversa muito séria. Ao longo de 25 anos, o que nós tínhamos de cenário e qual era todas as consequências que existiam para o resultado de quem tem contratos com os bancos, sejam eles de um empréstimo, um cartão de crédito, um cheque especial, sejam para aqueles empresários que têm um capital de giro, um financiamento, para aqueles produtores rurais, não importa qual seja. O cenário é que todo esse público vai ser alcançado por todas essas modificações. Então, ao longo de muito tempo, o que nós tínhamos? Quando uma pessoa ou uma empresa ficava inadimplente com um contrato bancário, o banco tinha o prazo de 180 dias para que progressivamente realizasse o que a gente chama de provisionamento. E aqui eu quero chamar a tua atenção, meu amigo advogado. Presta muita atenção. O provisionamento nada mais é, ou era, mais dentro da resolução 2682, daquele valor que o banco era obrigado a provisionar, ou seja, bloquear junto ao Banco Central, para que nós tenhamos dispositivos de segurança. Porque se tem algo que você precisa ter muita consciência, é que o nosso sistema financeiro ele é feito a nível mundial, de forma para gerar segurança para uma nação capitalista. O que isso significa? Banco não pode e nem deve quebrar. Mas para que ele não chegue a esse nível, é preciso ter dispositivos de segurança. E ao longo de 25 anos, nós utilizávamos o dispositivo de segurança que determinava que todos aqueles valores que o banco deixava bloqueado ao Banco Central eram determinados pelo nível de inadimplência que aquela empresa ou aquele consumidor tinha. Isso perdurou novamente 25 anos. E o que nós temos agora? Uma modificação com a resolução 4966, que vem modificar todas as tendências que vão gerar não só na judicialização, mas também no extrajudicial quando se tratam de contratos bancários. Porque agora a variável não é o quanto que você deve ao banco apenas, ela continua existindo, mas também todos os parâmetros de mercado. Eu quero que você tenha aqui um raciocínio comigo que isso vai mudar o teu jogo todas as vezes que você olhar um contrato. Presta muita atenção. Quando a gente está falando de um contrato bancário, seja ele com uma garantia, seja ele sem garantia, você concorda comigo que quando alguém não paga esse contrato, o banco ele está no prejuízo? Agora você vai concordar comigo que quando eu tenho um contrato com garantia e um contrato sem garantia, o banco ele tem mais segurança para aquele prejuízo dele ser maior se ele tiver sem garantia? E quando nós estávamos no regramento anterior, todos os contratos, sejam eles com garantias ou não, então eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem isso de forma ainda mais clara. Quando eu estava falando, por exemplo, de um financiamento imobiliário, o banco tinha segurança de que ele poderia leiloar aquele bem, mesmo que ele estivesse com o cliente inadimplente. Mas ele provisionava o mesmo percentual que um contrato, por exemplo, de cartão de crédito sem qualquer tipo de garantia, sem qualquer fiador, sem qualquer avalista. E aqui nesse cenário, o banco com certeza teria maior prejuízo. Então, qual é a modificação que nós temos? O banco agora, ele não vai analisar somente o quanto que esse cliente não está pagando, mas qual é o tipo de contrato que ele tem. E aqui entra uma grande tendência. Quando nós estamos falando dessa carteira de produtos, eu também tenho aqueles produtos que serão cada vez mais estratégicos, que você concorda que se os produtos que o banco tem mais risco, ele provisiona mais, você tem mais margem de negociação? E aqui entra grandes oportunidades para quem ainda não está atuando, por exemplo, com contratos de capital de giro, com contratos
em contratos rurais sem garantias. Eu também estou falando de uma tendência gigantesca de, mesmo tendo o limitador do cartão de crédito para que ele não seja mais do que o dobro desde o ano passado, tá? Da fatura quando há inadimplência, também será um grande mercado. O cheque especial será um grande mercado. E aqui entra o quanto que você compreender que não vai ser somente o quanto que esse cliente não paga a conta. Mas quem é esse cliente? Eu estou falando de um empresário de qual segmento? Eu estou falando de qual instituição financeira? Então, a grande tendência hoje, no 2025, para quem atua em ações contra bancos, é compreender a dinâmica, o que determina o Banco Central. O que o Conselho Monetário Nacional tem dito sobre como eu devo me posicionar quando eu estiver com um contrato de capital de giro. Nesse contrato, qual é a minha estratégia, por exemplo, de judicialização? Porque ao longo, e aqui eu quero até fazer uma chamada, vocês sabem que vocês têm concorrências e que são desleais de mercado. Quantas propagandas vocês veem de financeiras que prometem reduza sua dívida em até 90%? Seu financiamento veicular, pague menos do que a metade da parcela do seu carro. Essas propagandas vão perder roupagem, porque não vai se tratar apenas de induzir ou tratar aqueles clientes que estão inadimplentes. Essa não é a dinâmica. A grande tendência hoje é você compreender qual é a estratégia processual que pressiona de fato um banco. E aqui eu vou te dar mais uma tendência. Os bancos, eles vão passar cada vez mais a fazer o que a gente chama de processo de elegibilidade de demandas. O que isso significa, Andressa? Significa que se você comentar agora, se você compreende o que é o banco fazer a elegibilidade de um processo, vocês vão ganhar vários sininhos, porque eu tenho certeza que isso vai mudar aí muitos plim-plins na cabeça, vai fazer você compreender o que eu estou dizendo. De nada adianta você chegar no processo e dizer, olha, esse contrato está com juros abusivos. Se essa tese não vai ser frutífera para chegar, por exemplo, até o STJ. Então, o que o banco vai observar? Calma, eu estou falando de um contrato com um cliente que não está inadimplente. Ou ele está inadimplente, mas é um contrato com garantia. Ou é um contrato com recebíveis que o banco não provisiona tanto. Eu estou falando de qual instituição financeira? Eu estou falando de um banco que ele também tem inteligência artificial para predizer se esse consumidor, essa empresa vai ficar inadimplente a longo prazo? São muitas variáveis que vão incidir. Mas volta para o processo. Agora ele não vai levar só esses critérios para tornar aquele processo elegível ou não para um acordo, mas a tese que você vai utilizar para determinar se aquele processo vai gerar ônus para o banco. Entenda que o banco ele vai, de todas as formas, fazer um processo durar mais tempo do que deveria. Por quê? Porque ele trabalha com dinheiro no tempo. Enquanto esse processo está caminhando e não traz nenhum prejuízo para ele está fazendo e rodando dinheiro todos os dias. Até porque sabemos que o banco ele tem lucro emprestando, pegando dinheiro com um e emprestando com outro a juros. Então, se ele tem esse cenário, faz muito sentido que ele tenha um processo que demore. Desde que esse processo não tenha uma tese que seja sustentável o suficiente para gerar ônus para o banco. Eu estou falando, por exemplo, o ônus de uma sucumbência. Eu estou falando para ele o risco de ter decisões favoráveis contra ele. Porque outro quesito que o banco não quer é jurisprudência consolidada. Então, agora é um jogo muito processualista. Então, a tendência é você, sim, se colocar a estudar o Código de Processo Civil. E eu digo isso porque ao longo de 16 anos sendo professora, ao longo desse período em que a gente precisa debater sobre o direito bancário, a necessidade de você ter a base de processo, a base da principiologia constitucional, sobre o que determina que um contrato, ele de fato, ele está desequilibrando uma relação, agora se faz ainda mais necessário. Então a gente precisa muito dialogar sobre essa tendência que vai mudar a sua advocacia. E agora eu quero te dizer que bom que isso está acontecendo. Porque com certeza você vai sair à frente de muitos advogados só de ter a base de conhecimento que se trata de mudanças que estão acontecendo dentro do sistema financeiro nacional. Atuar com ações contra bancos é diferente de ser especialista em direito bancário. Ser especialista em direito bancário é entender essa dinâmica. E você, enquanto especialista, porque eu te chamo agora para ser especialista,
você vai entender uma dinâmica muito mais profunda do que simplesmente chegar para um processo e dizer que a taxa de juros abusiva ela é 1,5%, a taxa média do Bacen. Ou você não vai protocolar uma ação para determinar que o banco está fazendo ou não o anatocismo. Todas essas teses elas não são frutíferas, elas estão hoje cada vez mais sendo o viés para que um banco não torne aquele processo elegível. E aí você vai precisar dialogar sobre isso. Então a grande tendência de mercado hoje para 2025, eu repito, é você compreender que a dinâmica estrutural modificou e a resolução 4966, ela vai incidir sobre os teus processos, sejam eles de golpe e fraude, sejam eles de registrato, ações revisionais, sejam eles de demandas estruturais de consignados, tarifas bancárias, sejam dos clientes em dia, sejam dos clientes inadimplentes. E você compreender a resolução vai te fazer entrar no game ganhando. E essa variável não depende de mais nada, depende apenas de você. Ou seja, trazer para qualquer tipo de debate junto à assessoria jurídica do banco e junto ao seu cliente vai ser um divisor de águas. Porque compreender toda essa estruturação entre qual é a classificação que cada operação tem, qual é a dinâmica de cada instituição financeira. Vou deixar aqui mais uma dica que é muito importante de tendência para 2025. Hoje existem 6 bancos estruturais. Quais são eles, Andressa? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, Itaú e BTG. Todos esses bancos, somados o seu faturamento, eles equivalem a mais de 10% do PIB no Brasil. Esses bancos são chamados de bancos sistêmicos. Esses bancos são proibidos, vamos dizer assim, de quebrar. Então, já alerta aí para você. O cliente que tiver com contrato com qualquer uma dessas instituições, ele deve ser um grande cliente para você. Porque é uma oportunidade de você estar não apenas com o cliente que vai estar inadimplente ou não, mas essas instituições elas vão estar obrigadas hoje a provisionar não apenas para o cliente que não pagou, mas o que ele possivelmente vai deixar de pagar. E sabe qual é a grande sacada? É que esses bancos eles precisam ter uma chamada de inteligência interna do banco, chamada cura. O que é essa cura, Andressa? Nada mais é do que ele tentar determinar. Vamos lá. João tem um contrato de capital de giro de uma empresa que não tem qualquer tipo de garantia. João está no Rio Grande do Sul. João sofreu com muitas concorrências no mercado e ele perdeu o faturamento da sua empresa. A empresa de João é de fornecimento de material de construção. O que acontece com o João? Todas as instituições financeiras, que eu falei a vocês, as 6 instituições sistêmicas, elas vão precisar não apenas levar em consideração que o João está deixando de pagar o capital de giro, mas também se o João estiver pagando, se o João tem um declínio no mercado dele, se existem outras pessoas com o mesmo segmento, com o mesmo contrato, que possivelmente estejam ficando inadimplentes, como que está a expansão daquela área, naquela região, naquela cidade e naquela data. Todas essas incidências vão determinar que o banco também vai passar a provisionar. Na verdade, ele já está provisionando, desde o dia 1º de janeiro de 2025. Então, aqui entra mais uma oportunidade. Entende que se o banco ele está provisionando aquele cliente que paga em dia, você concorda comigo que ele continua no prejuízo? E se ele continua no prejuízo, há para você mais possibilidades de ter teses que sejam fortes no judicial para que você no extrajudicial conduza para acordos vantajosos para o seu cliente, ainda que ele esteja pagando em dia o contrato. Então a grande sacada do ano de 2025 é o que eu amo e ao longo de 10 anos como hermeneuta, a minha válvula de escape para entender cada um dos dispositivos do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, o quanto que você consegue se debruçar nesta resolução e ela vai te trazer não só muitas estratégias, como também muitas oportunidades dentro do direito bancário. Então, anota. Direito bancário, a grande tendência para 2025 é a mudança do game. A mudança de olhar para o direito bancário não apenas como uma oportunidade de será que meu cliente está em dia ou está inadimplente? Mas também entendendo a dinâmica do Conselho Monetário Nacional com profundidade e utilizando de forma estratégica em processos, em defesa de execuções, em busca e apreensões, para que sim, o acordo ainda vai continuar sendo
muito mais vantajoso que qualquer tipo de sentença. Mas eu quero convidar você para me dizer aqui nos comentários se você já conhecia a Resolução 4966, se você já está aplicando essa nova estratégia, se tem alguma dúvida ainda, e vai lá curtir, comentar e compartilhar, porque se vocês curtirem muito, a gente vai trazer mais vídeos falando sobre esse assunto, a gente vai trazer mais profundidade, e na próxima eu vou abrir cada um desses tópicos dentro da resolução e te mostrar quem são esses bancos sistêmicos, qual é a classificação de risco dessas operações. E eu preciso da sua ajuda para continuar produzindo esse tipo de conteúdo, mas para isso você vai curtir, comentar, ativar o sininho, porque eu tenho certeza que você quer ter mais conteúdo sobre a área da resolução 4966, tudo sobre o direito bancário, tudo para sua advocacia crescer dentro do segmento de advocacia contra bancos, mas eu preciso, não esquece, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho.